Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando nas cartas do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12 hoje. E se você gosta desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto e partilhar também o vídeo. Como sempre, vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, mais uma vez aqui estamos para entregar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor seja o nosso maior alvo e propósito da nossa vida. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, o Teu Espírito nos dá essa compreensão de todas as coisas e abençoa essa pessoa que está meditando junto conosco nessa palavra, que assim seja. 2 Coríntios 12, 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, ele não quer falar que foi ele, então ele fala que conheço um homem. Quer dizer, ele teve essa experiência gloriosa, né, de ter sido arrebatado aos céus, né, ao terceiro céu. E ele teve uma visão tremenda daquilo que Deus tem preparado para os seus. 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. O comentário, arrebatado. A experiência que Paulo viveu ao ser arrebatado ao céu foi tão magnífica que não havia palavras apropriadas para descrevê-la, nem entendimento para compreendê-la. O apóstolo não revela, mas na habitação celestial é provável que ele tenha visto o Altíssimo, seus anjos, seu trono e toda a sua beleza e glória. Vislumbrar essa grandeza o fortaleceu e o encorajou a viver em meio a tribulações e sofrimento severo. Paulo suportou tudo porque se lembrava do que havia contemplado. Assim, suspirava, aguardando o dia em que estaria junto ao Pai. Essa recompensa também está reservada àqueles que se preservarem até o fim, com o objetivo de alcançarem a salvação. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Eu fico imaginando ele vendo essa grandiosidade dessa visão e depois tendo que voltar para a terra, né? Se você já teve a experiência de ir para um lugar paradisíaco, né? Um lugar lindo, maravilhoso, obra da criação do nosso Deus, e depois você volta para a sua cidade e você fala, eu queria voltar para aquele lugar. Então imagine, né? Se aqui na terra lugares tão lindos, tão belos, imagine o que ele pode ter visto, né? E ele continua no 5, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, ele fala sobre o gloriar, né? Ele se gloria daquele que foi a esse lugar, e não da carne dele, né? O ser humano que ele é aqui na Terra. Então, as pessoas elas vivem muito pelo aqui e agora, mas a vida passa. Quando nós vivemos pelo eterno, pelo que há de vir na eternidade, nós vivemos por uma grandeza insubstituível, né? Nós sacrificamos, deixamos o que for preciso para ter essa grandeza de Deus em nós. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. O 7, o comentário diz, para que não me exaltasse, nenhum pecador assedia mais o justo que o orgulho. O Altíssimo conhece esse perigo avassalador que ronda o coração do ser humano, pois alguns dos seus servos foram levados por este pernicioso mal. Antes de se tornar Satanás, o diabo havia sido criado para honrar o Senhor no céu.
mas se tornou orgulhoso e perdeu o privilégio de servi-lo. Todas as pessoas estão suscetíveis a esse sentimento. Por isso, não podem abandonar a vigilância constante, principalmente sobre seus pensamentos e sobre suas reações. Então, o orgulho ele é um grande empecilho para as pessoas que querem ter mais de Deus, né? E enquanto ele viver dessa forma, ele não consegue conhecer o poder de Deus, a excelência do poder de Deus. A parte B diz assim: espinho na carne. Paulo era um homem sincero, mas antes de se converter, era altivo e cheio de si. Quando se tornou nova criatura, além do apostolado, ele recebeu dons, conhecimento e revelações surpreendentes do Senhor. Por isso, para protegê-lo de si mesmo, o próprio Deus permitiu que ele fosse afligido com um espinho na carne, isto é, com um doloroso problema pessoal. Sem entrar no campo das teorias a respeito do que tenha sido essa questão, podemos afirmar que era severo. Além disso, cumpriu o papel de testemunhar ao apóstolo sua própria fragilidade. Ele via esse espinho como o próprio mal, como o próprio Satanás, como mensageiro dele para fazê-lo lembrar que ele ainda está nesse corpo, nessa terra. Foi assim que ele definiu esse espinho. Não há como sabermos qual é esse espinho, mas podemos imaginar que possa ter sido uma doença da qual ele tentou se livrar dela. No 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O comentário do 8, 3 vezes orei, o soberano Deus sempre ouve orações feitas a ele com fé. Sua resposta pode vir imediatamente ou levar algum tempo, mas ela sempre vem. Contudo, vale ressaltar que a resposta do Senhor nem sempre vem como pedimos. Veja, por exemplo, que Paulo pediu fervorosamente para que aquela dificuldade fosse afastada dele, mas Deus respondeu não como ele desejava. O Senhor agiu assim porque aquela situação aflitiva, embora trouxesse dor, humilhação e vergonha, no plano físico, no plano espiritual, produzia ganho inestimável, pois protegia a salvação do seu servo. Quantas vezes nós oramos, também não somos respondidos, né? Jesus também da mesma forma no Getsemane orou, né? 3 vezes pedindo para que Deus passasse dele aquele cálice, aquele momento, mas não houve resposta, né? Assim também, ele orou 3 vezes, mas também não obteve resposta. E nós temos que compreender que às vezes não seremos respondidos naquilo que queremos. Às vezes o ser humano quer bater o pé no chão e dizer, não, eu tenho que receber, eu tenho que ter, mas nem sempre nós vamos ter resposta. Temos que ser maduros o suficiente para entender isso. 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Comentário: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tanto Deus quanto o diabo trabalham em nossas fraquezas. Enquanto este usa as nossas debilidades para tentar nos destruir, o Altíssimo aperfeiçoa o seu poder em nós por meio delas. Ele nos revela quais são as nossas fraquezas, não para que a ignoremos, e sim para que busquemos nele forças para vencê-las. Paulo, por exemplo, enfrentava a dor, no entanto, tinha uma fonte inesgotável de poder à sua disposição para vencer. O Senhor enxerga nas nossas fragilidades o caminho por onde Ele pode agir, a fim de lapidar a nossa fé e nos ensinar a depender inteiramente dEle. Olha que ensinamento tem esse versículo, né? A minha graça te basta, a graça de Deus, o favor imerecido que nós recebemos de ter sido salvos do inferno, né? Imagine, é como se nós tivéssemos o nosso passaporte já carimbado, o inferno. Então, todo ser humano, se não se arrepender e não aceitar o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, se nós não aceitarmos, o destino da alma é o inferno. Mas ele morreu pagando um alto preço e levando a nossa culpa. Então ele nos libertou do pecado, nos libertou da ação do pecado e nos deu a salvação. Então, olha que bênção, né? Olha que maravilha.
Mas a pessoa às vezes rejeita isso, né? Como rejeitar tamanho amor? A graça, né? Ele falou, então, a minha salvação, a minha graça te basta. Porque o meu poder, quer dizer, o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Né? Onde nós somos mais fracos, é onde Deus vai mais nos usar. E como o bispo falou, tanto Deus como o diabo quer usar a nossa fraqueza. A minha fraqueza para o diabo é um meio que ele tem de usar contra mim como uma arma para poder me destruir. Se você já assistiu o filme do Superman, você sabe que o que tornava o Superman mais fraco era a kryptonita, né? Aquela pedra que tirava os poderes dele. Assim é a nossa fraqueza. Mas para com Deus, a nossa fraqueza, ela é motivo de força. Ele fala, aí ele responde, né? Então, de boa vontade, eu aceito. Eu aceito o espinho que eu tenho na minha carne, porque eu vou me gloriar mais nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. Quer dizer, ele aceitou. 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Comentário, sinto prazer nas fraquezas. Quem gosta de enfrentar injúrias, perseguições e angústias? Se atentarmos para o que sentimos, no momento em que passamos por essas situações, certamente diremos que não gostamos. Mas quando avaliamos essas mesmas circunstâncias sobre a ótica da fé sobrenatural, nossa perspectiva muda. Portanto, se há certeza de que Deus cumprirá o que prometeu, não importa o que sentimos. Os sentidos não indicam o nosso estado emocional ou físico, não indicam a nossa condição espiritual. Portanto, nossas emoções não significam nada em relação à verdadeira fé. Dessa forma, quem mantém sua visão no que é espiritual não perde o ânimo, pelo contrário, renova o seu interior dia após dia, mesmo vivendo intensas dificuldades. Olha, Paulo era um homem extraordinário, né? Porque ele fala, sinto prazer nas fraquezas. Quem pode falar isso? Quem sente prazer nas fraquezas, em ser injuriado, né? Nas necessidades, nas perseguições, angústias. Mas tudo isso tem esse detalhe, por amor de Cristo, né? Quem é que sente hoje? Hoje as pessoas querem o maior conforto possível para elas, né? 11. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Fui nécio, né? Fui burro. 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto, para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, ele estava querendo ir novamente lá, ter com eles, mas não no sentido de ter alguma coisa, mas no sentido sim de poder honrá-los com mais coisas espirituais, né? A palavra. 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Comentário, me deixarei gastar pelas vossas almas. Essa era a forma que Paulo expressava o amor que tinha pelos coríntios e por todas as pessoas. Ele era capaz de sacrificar seu tempo, seus talentos, sua força e toda a sua vida para ver o amadurecimento da fé e o bem-estar de todos eles. Esse mesmo amor sincero e genuíno pelas almas é colocado em cada nascido de Deus. Assim como o apóstolo, o nascido de Deus se empenha para levar o evangelho a quem sofre, não apenas para resgatá-lo das garras do mal, mas também para conduzi-lo ao Senhor Jesus. E é verdade, né? Aquelas pessoas que mais nos dá trabalho, mais terminam por mudar de vida, é as que mais nos dá prazer, né? Amor. 16. Mas seja assim.
Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão? Porventura Tito se aproveitou de vós? Não mandamos, porventura, no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometerem. O comentário do 20 e 21. Deus me humilhe. Paulo afirmou que quando retornasse a Corinto, desejava encontrar arrependidos, isto é, com outro comportamento, aqueles que haviam sido arrependidos por causa da sua vida dissoluta. Caso contrário, ele passaria novamente pela tristeza diante de Deus e pela vergonha pública, pois se sentiria desonrado pela má conduta dos coríntios. A forma como Paulo agia com eles se assemelhava ao proceder de um pai humilhado pelo mau comportamento do filho. Ele se dedicava no cuidado e no ensino, no entanto sofre, pois sabe que não é atendido. E essa tem que ser a nossa fé, a nossa vida, a nossa entrega, a nossa dedicação. Olha, Deus quer fazer coisas grandes, mas para Ele poder fazer essas coisas grandes, nós temos que nos colocar nas suas mãos, à sua disposição. Que Deus continue falando com você, estamos pertinho de terminar essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que Deus abençoe a você abundantemente. Fique bem.